Sabe aquela pergunta que parece simples, coisa de criança, mas que no mundo da programação pode gerar uma baita dor de cabeça? Pois é, os materiais que a gente analisou mostram que até as coisas mais básicas podem esconder uma complexidade, olha, fascinante. Então, bora desvendar juntos o enigma por trás dessa expressão, um mais um. A pergunta é exatamente essa. Quanto dá o número, somado com o texto? A primeira intuição de muita gente é que isso deveria dar algum tipo de erro, né? Ou talvez o resultado seja óbvio. Mas a verdade é que a resposta pode surpreender e muito. Pois é, não tem uma resposta única. A resposta muda completamente dependendo da ferramenta que você está usando, ou seja, da linguagem de programação. Imagina que cada uma delas tem seu próprio manual de regras para resolver esse pequeno quebra-cabeça. Então, vamos começar pelo primeiro cenário, o que a gente pode chamar de mundo da tipagem forte. As fontes indicam que a gente pode pensar nessas linguagens como, sei lá, os seguranças da festa, onde a prioridade máxima é a ordem, a segurança e a previsibilidade do código. E o que significa essa tal de tipagem forte? De forma bem simples, é um sistema que não deixa você misturar alhos com bugalhos. Ele simplesmente proíbe operações entre tipos que não combinam, como um número e um texto. E por que isso? Para evitar erros malucos e garantir que o código se comporte exatamente como foi planejado, sem surpresas. E o mais curioso é que, mesmo nesse mundo de regras firmes, existem duas filosofias diferentes. De um lado, você tem linguagens super rigorosas, como Haskell e Rust. Elas olham para um mais um e simplesmente dizem, opa, inválido, e geram um erro. Fim de papo. Você que se vire para converter os tipos do jeito certo. Já do outro lado, linguagens como Java e C# são um pouco mais flexíveis. Elas têm uma regra especial. O operador de soma, quando encontra um texto, entende que a intenção é juntar as coisas. E aí o resultado vira o texto 11. Beleza, agora a gente sai desse mundo rígido e entra em outro bem diferente, o mundo da tipagem fraca. Aqui, a lei é flexibilidade. Os textos mostram que, em vez de proibir, a linguagem tenta te ajudar, sabe? Ela tenta fazer a operação funcionar de qualquer jeito. E como ela faz essa mágica? Usando um negócio chamado coerção implícita. É como se a linguagem fizesse uma conversão ali por baixo dos panos, sem você pedir. Ela olha os tipos diferentes e pensa, como eu posso fazer isso aqui dar certo? E aí, ela mesma converte um dos tipos para que a conta faça sentido. O JavaScript é o exemplo clássico disso. O raciocínio dele é mais ou menos assim. Primeiro ele vê o sinal de mais. Depois ele olha para o lado e vê um número e um texto. Para não dar erro, ele decide, ok, o jeito mais fácil é transformar tudo em texto. Então o número 1 vira o texto 1. E aí ele simplesmente junta os dois textos, um com um, e o resultado é 11. Parece simples, né? Mas essa flexibilidade todas as vezes pode ser uma armadilha. Mas um detalhe crucial, essa mágica toda depende do operador. Se no lugar da soma a gente tivesse uma multiplicação, por exemplo, a história seria outra. O JavaScript ia fazer o contrário, ele ia tentar converter o texto 1 para o número 1, porque multiplicação com texto não faz o menor sentido. Ou seja, quem manda na conversão é o contexto da operação. E para fechar nossa viagem, a gente chega no terceiro e último mundo. E olha, esse aqui é o mais, digamos, selvagem de todos. Aqui, em linguagens que a gente chama de não tipadas, o próprio conceito de tipo é bem mais fluido. As fontes indicam que tudo, absolutamente tudo, depende do contexto em que a operação acontece. O exemplo do Bash é perfeito para entender isso. Se você coloca 1 mais 1 dentro de uma estrutura que grita, isso é um cálculo matemático, o Bash se esforça ao máximo para tratar tudo como número. E o resultado? 2. Agora, se você simplesmente pede para ele juntar o conteúdo das variáveis, ele trata tudo como texto, sem pensar duas vezes. E o resultado é 11. É a mesma expressão, mas com dois resultados totalmente diferentes, só porque o contexto mudou. Ufa, depois dessa viagem por esses três universos tão diferentes da programação, acho que chegou a hora de juntar todas as peças, né? Vamos ao veredito final para desvendar de uma vez por todas o mistério de 1 mais 1. E aqui está o resumo da ópera. No mundo da tipagem forte, ou você leva um erro na cara, ou o resultado é a junção dos textos 11, se a linguagem permitir. Já na tipagem fraca, a conversão automática quase sempre vai te levar para o 11 também. E por fim, nas linguagens não tipadas, o resultado pode ser tanto a soma, 2,
Quanto à concatenação, 11. O ponto crucial é esse: não existe uma única resposta certa. Tá, mas no fim do dia, por que isso tudo realmente importa? Porque essa expressão tão pequena, na verdade, revela a alma de cada ferramenta de programação. Ela nos força a pensar nessa balança entre ter um código previsível e ter um código flexível. Entender essa filosofia te ajuda a evitar aqueles bugs super chatos e difíceis de achar, e no final te ajuda a escrever um código melhor, mais seguro e mais consciente das regras do jogo. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final que vai muito além da programação. No mundo do desenvolvimento, o que é mais valioso? É a segurança rígida que te protege de erros ou é a flexibilidade que permite que as coisas simplesmente funcionem, mesmo que de um jeito inesperado? Não tem resposta fácil para isso. E a escolha entre uma filosofia e outra é o que, no fundo, define o tipo de tecnologia que a gente constrói. Fica aí a reflexão.